Me permitem eleitor. aqui uma atualização. Ministro Cristiano Zanin, assim, acumulando mais um voto, 3-0 agora, referendando a manutenção da prisão do ex-presidente Bolsonaro, até aí, para surpresa de um total de 0 pessoas. De fato, agora a prisão mantida sem conversa. 10h29 pontualmente aqui. Antes da gente voltar aqui à totalidade da nossa audiência também do pessoal da rádio, Mano Ferreira aqui com um complemento. E a gente já vai, enfim, dando sequência aqui ao programa. Vamos lá. Adicionando a informação, essa votação ocorre na turma, então são 5 votos no total, 3 já é formação de maioria, né? Então, já sacramentada Mas que susto, a formação de maioria, eu achei que você ia falar alguma coisa contrária aí, rapaz. Que isso? Calma. Muita calma nessa hora. Formou maioria, já sacramentou a prisão. Historicamente, portanto. essa questão do partido acho que fez toda a diferença, como vocês colocaram, a não fundação de um partido. Ainda que se argumente que o sistema não permitiria um partido do Bolsonaro e tal, sequer foi tentado, né? Sequer houve a tentativa, então não dá para cravar isso. E agora fica dependente do PL. Vamos lembrar que o Valdemar da Costa Neto, nas suas declarações, tudo indica que ele não tem pelos filhos do Jair essa mesma respeitabilidade que ele tem pelo próprio Bolsonaro. Ele encara o líder mesmo, o Jair, e os filhos ali ele respeita e tal, mas já teve vários desencontros, abalroamentos públicos entre eles, e entre eles mesmo já houve essas críticas, como a gente colocou a situação de Santa Catarina, entre outras, entre próprios players da direita. O próprio Valdemar, quando saiu, né, a notícia da prisão a prisão preventiva, frio, né? Ele foi bem frio, assim, falou assim, já era esperado, meio que... Ele minimizou, ele disse, já estava preso em casa, só mudou o lugar. Então, tratou como uma questão menor. E eu acho que isso é um exemplo muito contundente justamente dessa diferença, porque eu concordo com o que a Maria trouxe, de que o eleitorado tem uma relação pessoal, né, passional, em relação de um lado a Lula, de outro lado a Bolsonaro. Isso é verdade. Mas a diferença está do ponto de vista da composição do campo político, porque as outras lideranças políticas, intermediárias, locais, regionais, olham para Jair Bolsonaro com, muitas vezes, não apenas com ceticismo ou até com certa falta de respeito, mas até mesmo com raiva, em função de decisões que são tidas como ilegítimas. Vide o que está acontecendo em Santa Catarina. E sem mencionar que Lula é um político muito mais habilidoso que Jair Bolsonaro. Jair Bolsonaro, apesar de ser muito querido e benquisto por parte da direita, ele ainda é atrapalhado em relação às alianças políticas. E Lula é, de fato, assim, sem desmerecer ou merecer aqui esquerda-direita, ele é um estrategista nato na política. Tanto é que estamos falando dele há 50 anos, minha gente. Então, não é pra pouca gente, né? Que já há um histórico do bolsonarismo na máquina pública. Antes, quando você é um outsider, você vai resolver tudo. Já há um histórico de decisões que foram tomadas, apoio ao Columbre, apoio ao Hugo Mota, apoio ao Ricardo Nunes, enfim, já tem uma coleção de decisões que foram mal digeridas. E agora essa nova decisão em Santa Catarina, mais mal digerida ainda pela base, pela direita, por todo mundo, no sentido de que não faz sentido algum lançar o Carlos Bolsonaro em Santa Catarina, até porque se é para a vaga, para melhorar o cenário para a direita, vai em outro estado, onde a direita é fraca, é mais fraca, não tem menos votos. Então a ideia é ir num local onde é garantido, sendo que na última eleição para Senado, na penúltima, já foi lançado um candidato do Rio de Janeiro, com origem no Rio de Janeiro, que é o Jorge Seife, que também é carioca e fluminense, disputou a eleição por Santa Catarina e ganhou, ainda que ele já tivesse algum pequeno histórico lá em Santa Catarina, seria um segundo caso de um cidadão carioca lá por Santa Catarina, no sentido de que há uma garantia, já que seria um estado muito de direita e que a pessoa entraria com o pé nas costas. Mas esse tipo de decisão é mal digerida, mal explicada e racha a base. E agora, com a prisão do Bolsonaro, isso ficou muito evidente com o pequeno movimento que teve lá na frente. Agora, para não banalizar o instituto da prisão preventiva tão utilizado nesse país, David de Tasso, os críticos da prisão do ex-presidente Bolsonaro são taxativos em lembrar, né, que prisão preventiva exige risco concreto, atual, stricto sensu, tá? E não uma suposição de fuga, né? E que o caso não atenderia os requisitos estritos, no caso, violência, intimidação, continuidade delitiva, interferência na investigação, que houve sim uma tentativa de violação ali pela solda, mas que não houve o rompimento do aparelho de fato, que aí sim justificaria. Sendo o mais técnico possível, esse é um argumento que estão utilizando. Da mesma medida que é inegável o estado quase delirante do ex-presidente, né, que ele não está sob posse do próprio juízo ao ter feito o que fez, muita gente dizendo que também é uma forçação de barra dizer que de fato haveria um plano de fuga crível, possível, em curso nessa situação. E que não passaria tão somente de um surto. Te convence?
Olha, Marinho, quando chegou a informação, né? Porque, assim, à medida que foram acontecendo os fatos, e aí a gente não tinha também a notícia sobre a violação da tornozeleira, qual que era a informação preliminar, até por aí, junto às fontes, estava de folga, mas no começo da manhã, quando começou a surgir isso, eu já mandei algumas mensagens e aí consegui apurar. É de que a possibilidade de uma vigília convocada pelo filho seria ali um ponto para que o ex-presidente Jair Bolsonaro fugisse para a embaixada, né? Pelo menos havia essa informação. Por isso que houve a determinação da prisão preventiva. E aí se trataria de até uma intolerância religiosa, porque você fazer uma convocação para as pessoas rezarem em frente, não há problema algum. Só que a partir do momento que você tem a violação da tornozeleira, que é um dispositivo para você fazer o monitoramento, torna frágil, né, a tese da defesa de que, olha, não havia expectativa em relação a isso. Porque se ele quisesse romper de fato, não é um equipamento. Eu conheço bem a tornozeleira, né, porque... Já usou. Eu usei tornozeleira, mas eu acompanho, porque eu gosto de saber como é que funciona o equipamento, então eu tô sempre com o pessoal. Lógico. Eu via que é utilizado aqui conhece. Na Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo, né? Que é um equipamento, assim, que ele é resistente, mas você consegue romper, sim. Se você queimar tudo, você rompe ele ali e pronto. E aí ele vai apitar e até você conseguir fazer alguma intermediação, demora. É claro que, no caso do Bolsonaro, havia uma escolta realmente mais efetiva ali, não é o mesmo tratamento a todos os presos. Casa, né? Lembrando, na frente da casa, não é igual a todos os presos. Fez o MP e o Judiciário trabalhar de madrugada, que esperamos que trabalhem para todos os casos. Exatamente, eu fico imaginando também, assim, as informações à medida que foram chegando, né? Acredito que tem até um funcionário específico, só para olhar o Bolsonaro, e o restante olha os outros presos, né? Os que estão cumprindo prisão domiciliar. O monitoramento é mais efetivo em cima dele. Mas assim, de que forma que chegou a mensagem pro ministro, quando foi ligado, porque foi à 00:07 que houve essa tentativa, né? Então depois o equipamento foi até substituído. Agora, me corrijam se eu estiver errado aqui, mas tentando voltar... Eu sei que a gente vive na era do direito freestyle e juízes personalíssimos, né? Que se apresentam quase como popstars do direito. Mas o uso de adjetivação na decisão pela prisão do ministro Alexandre de Moraes, né, se referindo às atitudes do Flávio Bolsonaro como patéticas, aqui eu abro e fecho aspas, disse também que com a vigília ele pretenderia, abre aspas, reeditar acampamentos golpistas e causar caos social no Brasil, fecha aspas, insultando a justiça de seu país e ignorando suas responsabilidades como senador. Você não acha isso uma forçação de barra que só reforça também esse clima de perseguição ao clã Bolsonaro? E por isso da polarização também em relação ao Supremo Tribunal Federal, porque a manifestação deve ser por meio da lei aquilo que está previsto na Constituição. E é isso que a gente não vê, e por isso que também a gente questiona muito esse julgamento, né? E eu torno a dizer, por isso que a defesa deve ser baseada nos fatos, e aí você contra-argumenta. Mas de que forma fazer isso, sendo que é a corte máxima do nosso país? Estabelecendo uma tentativa de retomada de nomes fortes para que a gente veja o país evoluir e assim também a gente tornar a narrativa contrária, né? De realmente você ver um movimento contrário em relação a isso, ao enfrentamento às injustiças que são empregadas no nosso país. A gente tem dificuldade de lidar com o fato de que coisas diferentes e que vão para lados políticos diferentes podem ser verdades ao mesmo tempo, né? Então, ao mesmo tempo em que é verdade que Bolsonaro tentou violar a tornozeleira e que isso enseja prisão preventiva sem muito debate, também é verdade que a decisão do ministro Alexandre de Moraes não se baseou sobretudo nesse fato, né? Ele criou, isso entra como um parágrafo na 14ª página de uma decisão de 17 páginas. No lugar disso, que por si só deveria dar um embasamento categórico a essa decisão, isso virou uma questão menor para termos essa teoria de fuga elaborada por meio de embaixada, que seria feito o trajeto enquanto haveria o caos social na frente ali com a vigília. Não, eu sou muito a favor assim, de uma investigação bem feita, onde você apresenta as provas. Quais são as provas referentes a isso? Troca de mensagens? Existe alguma coisa nesse contexto de que realmente foi interceptado pela Polícia Federal e você demonstra que havia possibilidade de fuga? Porque a gente viu a violação da tornozeleira, completamente condenável essa atitude, não só a favor disso, mas os elementos que comprovam que realmente por meio dessa vigília você estaria ali estabelecendo alguma forma de que o ex-presidente pudesse fugir, não tem. Mas toda precaução é válida, porque, veja, tem um histórico dele também lá na Embaixada da Hungria, era isso que eu queria mencionar. Então deixou isso todo mundo meio que em alerta
esse histórico de Bolsonaro. Mas aí você apresenta as provas, mas beleza, eu só acho que é uma precaução. Que fique claro. Quando ele aparece tentando violar com o ferro de solda, ele piora a própria situação, né? Porque parece que dá razão para desconfiança. Para Brasília que nós vamos nesse momento, rumo à capital federal, acionando Igor Damasceno com mais informações no momento em que o Supremo Tribunal Federal forma a maioria para confirmar a manutenção da prisão do ex-presidente, né, Igor? Mais informações aí de bastidores? Palavra é sua. A gente já vai estar acionando aqui o Igor Damasceno na medida que ele se prepara aqui com as atualizações. Enquanto isso, retomamos aqui com o João Belutti o debate. Por favor. Marinho, aquela parte que você mencionou é muito fundamental da adjetivação excessiva nas decisões, porque isso torna a decisão política. Esse é o dado da realidade objetiva, porque o papel de um juiz é a parte A argumentou A, a parte B argumentou B, e eu, juiz, decido C com base na legislação, na jurisprudência e nos costumes. É isso. Mas Era uma vez, né? Como o judiciário avoca para si até implementação de políticas públicas, a gente tem dezenas de teses, inclusive do Jorge Messias, sua tese de doutorado, dizendo que é papel do judiciário, da AGU, até implementação de políticas públicas, o que jamais deveria ser o papel do judiciário. O papel é julgar processos que lhes são submetidos pelas partes. É sempre uma jurisdição após provocação. Mas aqui o tribunal fala sobre tudo, faz discursos durante o julgamento, fala sobre os casos que não vai julgar, fala sobre o caso da outra turma, então... É isso aí. É isso. Rumo a Brasília nesse momento, já vou contigo, Maria de Casa, se você me permite, agora sim acionar o Igor Damasceno, devidamente aqui, enfim, conectado, para a gente poder ouvir mais informações por aí. Igor, a palavra é sua. Marinho, mais uma vez, ótimo dia a você e também a todos que nos acompanham. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal já tem maioria de votos para manter a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro. Isso porque o ministro Cristiano Zanin acaba de acompanhar o relator, ministro Alexandre de Moraes, o acompanhou integralmente para a manutenção da prisão preventiva do ex-presidente. Significa que dos 4 ministros que fazem parte da primeira turma, 3 já votaram a favor da prisão preventiva. Falta apenas a ministra Carmen Lúcia, ela tem até às 8 horas da noite de hoje para então decidir se mantém ou não Jair Bolsonaro preso preventivamente. Mas independentemente do voto da ministra Carmen Lúcia, já há uma maioria para a manutenção da prisão preventiva, ou seja, ele vai permanecer preso aqui na Superintendência da Polícia Federal, no setor policial sul de Brasília. A gente está a cerca de 20 minutos, 18 quilômetros da casa de Jair Bolsonaro, o ex-presidente que já tem 2 dias que está aqui na superintendência da PF e que agora vai permanecer preso preventivamente. Lembrando que hoje, às 11 horas e 59 minutos, termina o prazo para a defesa de Bolsonaro e dos demais réus do chamado núcleo crucial da trama golpista apresentarem novos embargos de declaração. Se isso for feito, a expectativa é que Alexandre de Moraes já rejeite esses embargos e decrete o transitado em julgado, ou seja, se esgotem os recursos da ação penal que condenou Jair Bolsonaro a 27 anos e 3 meses de prisão. Então, com essa decisão da primeira turma no plenário virtual, mais a iminência do trânsito em julgado da ação penal, a expectativa é que nesse primeiro momento Bolsonaro nem volte para casa, ele permaneça preso. Ele está aqui na superintendência preso preventivamente e depois caberá ao ministro Alexandre de Moraes decidir se ele fica ainda na Polícia Federal, se ele vai para alguma unidade militar, se ele vai ou então para a Papuda ou se ele volta para casa no regime domiciliar. Nós estamos falando de 2 situações diferentes. A primeira deles é a manutenção da prisão preventiva. 3 ministros do STF já decidiram mantê-lo preso preventivamente por causa do risco de fuga. E estamos falando também da ação penal que já se encaminha para o fim sobre a tentativa de golpe de Estado. Já está terminando o prazo para as defesas apresentarem os embargos de declaração e a expectativa é que Moraes já decrete o trânsito em julgado para que Bolsonaro já cumpra a pena a qual foi imposta a ele, 27 anos e 3 meses de prisão. Ou seja, a situação do ex-presidente vai se complicando com o passar do tempo, ainda mais com a justiça, com o poder judiciário brasileiro. E olha, pessoal, os olhos do mundo inteiro estão voltados aqui para Brasília para saber a respeito do futuro de Jair Bolsonaro. Aqui
aqui a movimentação nesse momento ela está um pouco mais amena, diferente do que aconteceu no fim de semana. Nosso repórter cinematográfico Ismael Hertel vai mostrar para vocês, olha só, o reforço na segurança daqui de Brasília, próximo à Polícia Federal. Nós estamos acompanhando 3 viaturas da Polícia Militar, mais uma unidade móvel aqui à minha direita, justamente para reforçar a segurança, porque houve muitas manifestações durante o fim de semana aqui em Brasília, tanto pró quanto contra Bolsonaro. Inclusive, ontem a PM teve que usar gás lacrimogêneo para dispersar os manifestantes que, em dado momento, quase se agrediram, quase partiram para a agressão física. Então, por causa dessa situação, o reforço aqui em Brasília está garantido pela Polícia Militar. Aqui do outro lado, vocês vão acompanhar a movimentação da imprensa. Nesse momento, não tem manifestantes nem pró nem contra Bolsonaro aqui na Superintendência da PF. Mas a imprensa inteira está aqui acompanhando todos os desdobramentos, justamente para saber sobre o futuro do ex-presidente Jair Bolsonaro. Uma última notícia que eu trago para vocês, antes de devolver aí para o estúdio, é a respeito das visitas. A equipe médica do ex-presidente tem acesso livre a todo momento, inclusive em escala de plantão. Bolsonaro não vai ser desassistido em nenhum momento. Os advogados também podem vir aqui para a Polícia Federal. Agora, os familiares e amigos precisam antes de autorização judicial. Amanhã, Carlos Bolsonaro e Flávio Bolsonaro poderão, por 30 minutos, visitar o pai deles. Entre as 9 e 11 da manhã, eles poderão vir aqui. Lembrando que Flávio Bolsonaro está nos Estados Unidos, muito provavelmente não vai voltar para o Brasil para visitar o pai. E na quinta-feira, também por 30 minutos, das 9 às 11, o Jair Renan, o filho homem mais novo de Jair Bolsonaro, também vai poder visitá-lo aqui na Superintendência da Polícia Federal. Vou sair do quadro só para mostrar para vocês a movimentação de carros. O trânsito aqui em Brasília, nessa via, geralmente no meio de semana, é um pouco mais intenso mesmo, mas a todo momento vem alguém, buzina em tom de manifestação ou profere algum grito contra ou a favor de Jair Bolsonaro, contra ou a favor do presidente Lula. A movimentação de carros aqui está dentro da normalidade para o meio de semana, mas esses mesmos carros, eles se manifestam de alguma forma. E aí, ali em frente à PF, uma viatura da Polícia Militar também para reforçar o esquema de segurança, justamente por causa do princípio de confusão que foi registrado tanto no sábado quanto no domingo aqui em frente à PF. Eu vou devolver para vocês aí no estúdio, mas a qualquer momento posso voltar com novidades justamente a respeito do voto da ministra Carmen Lúcia, se ela votar até o fim do Morning Show, e todos os outros desdobramentos. A gente vai seguir acompanhando. Volto com vocês aí no estúdio. Igor Damasceno, sempre competente. Obrigado pelas informações e as atualizações. Climaço aí na capital federal. Obrigado. Vamos seguir repercutindo aqui, até porque algumas coisas que não existem nessa vida, né? Fadinha do dente, Papai Noel e vácuo na política. Política e ocupação de espaço. Ficou algo vago, com certeza tem, enfim, já os predadores políticos doidos para sentar em determinada cadeira. Se a disputa pelo espólio do ex-presidente Bolsonaro já era acirrada já há um bom tempo, agora então, meu amigo, afivelem os cintos de segurança, porque agora que a cuíca vai roncar. De qualquer forma, vamos aqui para a gente analisar nesse sentido, porque para muitos, né, se tivesse sido uma decisão arbitrária e sem motivação, do nada, e a prisão houvesse sido confirmada, né, João Belucci, talvez o clima de perseguição teria sido reforçado. Porém, quando o eleitor menos ideológico percebe que houve um movimento, um ferro de solda pessoal, enfim, partindo do próprio ex-presidente, parece que essa visão fica enfraquecida, né? E claro que os tubarões do Centrão já farejam sangue e tentam impor uma alternativa mais palatável ao ex-presidente, que tem voto, mas também tem rejeição. Sem dúvida nenhuma, como a gente bem falou, ele tem os votos, mas não tem a estrutura partidária. Depende essencialmente do Valdemar da Costa Neto, que é um político de velha guarda, ultra experimentado, já teve inclusive a vice-presidência do PT. Então, na época que até tinha mudado de nome depois mudou de nome para PR, voltou a ser PL. Então, falta essa estrutura partidária que é fundamental. O Bolsonaro foi eleito pelo PSL, aí saiu do PSL, deixou o PSL com um gigantesco fundo eleitoral. Depois ficou 1, 2, 3 anos ali sem partido. Tentou a fundação de um partido, o assunto esfriou e é um assunto proibido na base do Bolsonaro. Não pode se falar desse tema. Então não tem o partido e sequer houve
a tentativa. Então enfraqueceu mesmo. E o Centrão tá num compasso de espera. Eles sabem que o Bolsonaro não vai ter condições de ser candidato, seja pela saúde, seja pela alegada perseguição política, jurídica. Então estão todos ali aguardando. E ele não nomeou, como a gente falou, um sucessor, né, Marinho? Não falou, quem fala em meu nome é o Eduardo, quem fala é o Flávio. E nem eles falaram essa informação. Então há uma grande confusão. E o próprio Valdemar, no PL, não enxerga os filhos como sucessores. Pelo menos nunca deu a entender nesse sentido. Então a situação tá muito complicado. Agora, eu também não cravaria que o Tarcísio vai sair, porque eu acho que o Tarcísio ele tá analisando muito bem o cenário, porque ele sabe que não é fácil disputar uma eleição contra o Lula, que ganhou as demais que ele disputou. E outra, ele é o que tem mais a perder dentre os presidenciáveis governadores, porque o Tarcísio tem um segundo mandato aí, que pode ser beneficiado se ele vencer as eleições para governo do ano que vem. Diferente do Zema, diferente do Ratinho Júnior, enfim. Meu ponto aqui Marinho, você falou bem uma frase, não existe vácuo no poder. Eu ainda te complemento dizendo isso. E eu já vejo o próprio Centrão tendo racha diante de quem vai ocupar o cargo aí de mais poderoso, quem vai estar aí por detrás ou pela frente de quem será o nomeado ao presidente de 2026. Vemos aí o próprio Ciro Nogueira e o Ronaldo Caiado numa briga de braços para justamente ver quem vai estar ocupando esse lugar de influência. Vai ser mais divertido que reality show no Brasil. O Brasil é a terra do reality show e da telenovela, e até a política demonstra isso. Agora, os ministros agora confirmando a prisão, a manutenção da prisão, né, David? É inegável que a gente tenta entender o porquê. Eles usando a vigília como, enfim, como o próprio ministro Alexandre de Moraes colocou, né? Que seria um princípio, né, de tentar reeditar as quarteladas ali depois da eleição de 2022. Mas vamos lembrar que o próprio ex-presidente Lula passou um dia inteiro todo aquartelado lá no Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo do Campo, antes de se entregar para cumprir a prisão em 2018, fez comício, recebeu solidariedade de aliados. Ninguém chamou aquilo de tentativa de golpe de Estado, nem agravou a situação judicial que estava posta ao presidente Lula. E aí muita gente pergunta, né, por que deveria ser tão diferente aí em relação ao ex-presidente Bolsonaro, se esse sequer faria qualquer comício ou qualquer participação, né? A propósito, apesar de ser óbvio para alguns, manifestações não são crime, né, David? Não são crime. É por isso que a gente tem que avaliar os fatos, né, com realmente um cerne assim de o que é correto, o que estabelece a Constituição. Porque houve uma descredibilização também em torno da Lava Jato, que hoje é uma operação que, olha, não tem mais credibilidade alguma, sendo que elementos foram apresentados, delações foram feitas e até evidências em quantias vultuosas em dinheiro foram apresentadas. E com o passar do tempo se descredibilizou isso. Por quê? Porque houve a retomada do poder por parte da esquerda também, muito atribuído a isso. Então, a gente está vendo esse mesmo contexto acontecendo agora. E de que forma que reverter isso? Realmente estabelecendo aquilo que está sendo estabelecido pela lei, pelo Poder Judiciário. E aí você reverte tomando medidas que realmente vão garantir a retomada dessa questão da credibilidade, da narrativa, que realmente, olha, eu fiz tudo que estava previsto, cumpri tudo que estava sendo determinado e sou contra essa condenação justamente por causa desse elemento. Exato. E aí quando você tem alguma coisa contrária, você não estabelece essa narrativa mais. Só um adendo aqui, Marinho, muita gente perguntando sobre a história do Banco Master, a gente está apurando aqui as informações. Claro. Muita gente no chat questionando sobre isso, a gente vai trazer a informação porque tem novidade em torno desse tema também. Só terminar de apurar aqui, a gente já traz mais detalhes. Inclusive, muito se especulou, né, nas redes de que esse caso aí, essa prisão preventiva de Bolsonaro foi tudo uma grande cortina de fumaça para travar as notícias sobre o Banco Master, que é ao que indica, ao meu ver, as fontes que eu tenho me informam que é um dos maiores rombos e esquemas de corrupção da nossa história democrática, desde 1988. Então, muita água vai rolar, vamos ver o que é que veremos nos próximos capítulos. Será que o passarinho invocado vai começar a piar, meu caro Mano Ferreira? Porque se for o caso, tem muita gente graúda em Brasília aí que está com sono intranquilo no momento. Pois é, em Brasília, no Rio de Janeiro, São Paulo. Porque em São Paulo, porque nós tivemos várias prefeituras no estado de São Paulo investiram no Banco Master. Nós tivemos verbas do BNB, o Banco Estadual de Brasília, investindo quantias vultuosas no Banco Master, tentando, inclusive, driblar uma determinação do Banco Central que havia bloqueado uma operação
de aquisição do banco, e também no Rio de Janeiro, né, sob a gestão do governador Cláudio Castro, que por um tempo foi santificado por algumas pessoas, mas o noticiário corre, né, e agora a gente já sabe das notícias de uma quantia vultuosa também ligada ao Fundo da Previdência dos funcionários do Rio de Janeiro, que foi colocada também no Banco Master. Inclusive, a gente tem uma operação no Rio de Janeiro, você falou do Cláudio Castro, a gente vai estar trazendo detalhes também, porque é uma operação importante que está acontecendo por lá. De segurança que você fala? Isso. Ah, tá. E é mais importante ainda, é a saúde aqui da nossa querida audiência, então tem um recado aqui mais do que importante para todo mundo aqui ficar na boa, até porque